Há quem diga que Jesus Cristo veio para subverter a ordem social de seu tempo, que ele era subversivo e teria sido uma espécie de revolucionário. Será que esse é realmente o perfil do Salvador? Neste vídeo, vamos analisar 13 pontos importantes sobre esse assunto. Primeiro ponto: ser subversivo é executar atos de transformação ou derrubada de uma ordem estabelecida, é ser revolucionário. Jesus nunca foi subversivo ou revolucionário no sentido pretendido pela teologia da libertação. Ele nunca foi insubordinado às autoridades religiosas. Na verdade, diz a Bíblia que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, verso 7. Confira também Atos capítulo 8, versos 32 a 35. Perante o tribunal de Caifás, ele se manteve calado e sereno de maneira respeitosa. Respondeu apenas quando invocaram o nome de Deus. Levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse então Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Mateus 26, 62 a 64. Jesus não veio revogar a tradição religiosa. Ele mesmo disse em Mateus 5, 17 e 18: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Ele veio cumprir a vontade do Pai em salvar o ser humano. Veio para vencer o pecado e realizar o plano da salvação, o plano da redenção. Não de um grupo específico ou de uma classe social, mas de toda a humanidade. Isso está em Lucas capítulo 19, verso 10. Ele era o Messias da linhagem de Davi, verdadeiro filho de Abraão, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não um subversivo e desviado do judaísmo. Jesus nunca foi insubordinado às autoridades civis, nunca pretendeu sonegar impostos. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele disse em Marcos 12, 17. Ele agiu assim justamente porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. O reino dele não é daqui, João 18, 34 a 36, e não precisava de qualquer intervenção estatal para o cumprimento de seus propósitos. Sendo verdadeiramente Deus, como está em 1 João 5,20, ele aceitou ser preso, humilhado e não revidou. Não usou a força para conseguir as coisas. Poderia convocar todos os seus anjos para lutarem em favor de sua causa, mas decidiu trilhar o caminho do exemplo e da humildade. Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia orar agora a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram-no e fugiram. Mateus 26, 52 a 56. Mesmo aceitando um julgamento humano em sua própria condenação, disse bem claramente a Pilatos que a função que ele exercia era uma dádiva de Deus, e assim o respeitou naquele julgamento impróprio. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. João 19, verso 11. No fim das contas, os líderes religiosos queriam realmente que Jesus possuísse as características de um revolucionário subversivo, uma ameaça à ordem religiosa e civil, para terem motivos de o acusarem. Mas foram exatamente essas as características que Jesus não teve. Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havendo achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César
e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Lucas 23, 1 a 4. Segundo ponto. Numa sociedade patriarcal, as mulheres tiveram um papel de protagonismo no movimento que Jesus organizou. Quando lemos o Novo Testamento, especificamente os textos que narram o relacionamento de Jesus com algumas mulheres, entendemos que a posição em que ele as colocava era de respeito paternal, não de inferioridade ou de superioridade. O Evangelho de Lucas menciona várias mulheres que ajudaram no ministério de Jesus: Maria, sua mãe, Isabel, sua tia, a profetisa Ana e a viúva de Naim. Vemos a pecadora na casa de Simão, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, a ex-prostituta Maria Madalena, o breve relato da sogra de Pedro, o curioso caso da mulher com fluxo de sangue, Joana, a mulher de Cusa, Susana, entre outras. Algumas delas foram curadas, outras foram libertadas do poder maligno pelo Espírito de Deus e ainda outras tornaram-se discípulas de Jesus. Todas elas realizavam funções específicas dentro do ministério de Jesus, de acordo com suas capacidades e seus dons, como qualquer um dos discípulos e discípulas de Cristo. Maria, por exemplo, aceitou sua condição de mãe como função e chamado divino. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. No caso da mulher samaritana, em João capítulo 4, podemos ver que o relacionamento que Jesus teve com ela foi de compaixão, de revelação e de instrução. É verdade que o texto menciona os preconceitos que havia entre judeus e samaritanos e também o preconceito que existia contra mulheres. Porém, o clímax da história se dá em torno do descobrimento que ela faz do Messias e de sua conversão. Ela, que havia sido oprimida pela sociedade judaica e pelos seus próprios pecados, finalmente entendeu que a salvação tinha batido à sua porta. O Messias havia chegado pessoalmente ao seu coração. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. João 4, 28 a 30. Perceba que a mensagem dela não era sobre classes, uma mensagem de superação de sua condição social. Antes, a mensagem dela era sobre a revelação e a transformação que havia sido operada em seu coração ao entender que ela era uma pecadora, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Esse é o Jesus do Evangelho. Ele está preocupado com a nossa salvação. Portanto, há um respeito sincero e honesto para com as mulheres e não podemos hiperbolizar a função dessas mulheres, como também não devemos assim proceder com qualquer dos outros discípulos, simplesmente porque o protagonista da história é Cristo, não uma determinada classe social. O apóstolo Paulo nos ajuda a concluir de maneira equilibrada. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Terceiro ponto. Numa sociedade muito desigual economicamente, Jesus denunciou o acúmulo de riquezas e exaltou os pobres. Sempre houve desigualdade social e infelizmente sempre haverá, porque as relações econômicas acontecem por agentes que possuem natureza pecaminosa e criam sistemas econômicos injustos. Embora não sendo da vontade de Deus que exista este estado de coisas, a realidade é esta: pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deuteronômio 15, verso 11. Infelizmente, a humanidade é egoísta e a miséria no mundo se dá por conta do pecado que habita em nós. Mas isso é consequência da natureza do pecado, antes ainda de ser problema de um plano econômico. Imaginar um mundo melhor e perfeito beira a utopia, e isso não é niilismo, visto que para essa situação somos chamados, como cristãos, a minimizar o sofrimento do mundo. Isso está em 1 João 3, 17 e 18. Podemos sim ajudar a construir um mundo melhor, mas a perfeição só haverá na nova terra. Isaías 65 e Apocalipse 21. Por outro lado, Jesus ou os apóstolos nunca condenaram a riqueza em si mesma, até porque ter boas condições financeiras de maneira lícita é um dom de Deus. Eclesiastes 5, verso 19. O problema gravita em torno do quanto confiamos em nossos bens em lugar de confiar em Deus. Na parábola do semeador, Jesus comenta: E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, 22.
No Novo Testamento, os ricos são chamados a não ser altivos e a não colocar a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, 17 a 19. O caso do jovem rico em Mateus 19 indica claramente que ele era egoísta e não repartia sua riqueza, colocando-a no lugar de Deus. O problema não era o dinheiro em si mesmo. O dinheiro se torna um problema apenas na vida daqueles que só pensam nisso. Não há nas Escrituras um pedido de Deus para fazermos caridade de modo obrigatório por coerção do Estado ou da religião. Pelo contrário, é a gratidão que brota de um coração realmente convicto pela influência do Espírito Santo que nos leva a ofertar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. O caso de Ananias e Safira nos ensina outra verdade. Oferte ao Senhor com o coração para ajudar verdadeiramente os irmãos, mas não faça disso motivo de orgulho e não minta ao Espírito Santo. Não há nas Escrituras algo que nos obrigue a dar ofertas, mas se fizermos isso, que seja de coração. Atos capítulo 5, versos 1 a 12. Quarto ponto, numa sociedade de moralismo vazio, Jesus andou especialmente com as pessoas consideradas de má fama e denunciou muito a hipocrisia dos líderes religiosos. Se utilizarmos aquele ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és, o que saberemos de Jesus Cristo? Que ele só andava com prostitutas e ladrões? Certamente que não. A começar pela família dele. Vemos o seguinte: seu pai era carpinteiro, conhecido na pequena cidade de Nazaré, bem como seus irmãos e suas irmãs. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas elas aqui conosco? Mateus 1, 25, 13, 55 e 56 e Marcos 6, verso 3. Os 12 apóstolos também eram pessoas de boa reputação. Em Marcos 3, 16 a 19, Mateus 10, 2 a 4 e Lucas 6, 13 a 16, temos poucos detalhes biográficos, mas vemos que Simão Pedro era pescador e seu irmão Tiago também. João, irmão de Tiago Maior, autor do Evangelho, possivelmente fosse pescador. Não há indicação de Simão Cananeu, Simão Zelota, nem dos outros, mas, sem dúvida, a história do cristianismo os coloca como homens de ilibada reputação, tanto que na tradição católica eles são santos. Até poderíamos questionar sobre Mateus, que era cobrador de impostos, mas depois ele se converteu, verdadeiramente. Lucas 5, 27 e 28. Aliás, as amigas de Jesus, Marta e Maria, eram donas de casa. Lucas 10, 38 a 41, João 11, 1, 5, 19 a 39. Não há indicação de que Lázaro, irmão delas, e um dos melhores amigos de Jesus, tivesse má fama. Depois de sua conversão, Maria Madalena não mais poderia ser encontrada no bordel, porque ela mudou de vida graças ao Senhor Jesus. Ou seja, Jesus ajudou a todos, cuidou de todos e morreu por todos. Não fazia distinção de pessoas e, por isso mesmo, alcançou um número grande de adeptos e simpatizantes. As pessoas de má fama que acompanhavam Jesus certamente deixaram essa vida torta logo que a verdade do Evangelho lhes tocou o coração. É verdade que Jesus trabalhou com muitas pessoas assim, mas a todas ele deu oportunidade de mudança, o que de fato aconteceu com aquelas mais próximas. Quinto ponto. Numa sociedade baseada na vingança, no olho por olho, dente por dente, Jesus ensinou a amar inclusive os inimigos e perdoar sempre. Isso é verdade. E isso não é monopólio do marxismo. Aliás, o marxismo não é um bom exemplo. A história nos apresenta um monstruoso número de mortos de fome e pelas guerras causadas por ideias marxistas na antiga União Soviética, no Camboja, em Cuba, na China, na atual Venezuela, por exemplo. O marxismo é de longe a ideologia utópica mais sanguinária que a história conheceu. Sexto ponto. Numa sociedade profundamente hierárquica, Jesus exaltou os humildes. Disse que os menores são os maiores, que os últimos serão os primeiros, que a glória é poder servir ao próximo. Em outras palavras, Jesus implodiu as relações de poder. A primeira parte dessa declaração, desse ponto, está certa. Era mesmo repugnante a vaidade sacerdotal da maioria do sinédrio. Mas, como já comentei, ele respeitou as autoridades judaicas e civis estabelecidas. Sétimo ponto. Numa sociedade adultocêntrica, ou seja, que despreza a infância, uma sociedade chata, indisposta ao riso e à brincadeira, Jesus disse que o reino de Deus pertencia justamente às crianças. Verdade.
e isso também não é monopólio do marxismo. Oitavo ponto, numa sociedade que odiava os estrangeiros, Jesus andou tranquilo e levemente por vários povos e culturas. Ele desconheceu fronteiras. Também é verdade. E isso igualmente não é monopólio do marxismo. Jesus tratava todos como iguais porque todos estavam no mesmo status diante dele, o status de perdição, da depravação total, do afastamento de Deus. Assim, ele veio para salvar a humanidade e morrer até mesmo pelos que o mataram, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, verso 11. No Antigo Testamento, por exemplo, os estrangeiros não israelitas deveriam ser bem tratados. Êxodo 14, 29, 23, 9, Levítico 24, 22, Números 9, 15, enfim, vários textos, inclusive no Novo Testamento, Hebreus 13, verso 2. Embora os costumes pagãos que eles traziam à terra de Israel devessem ser rejeitados diante dos princípios da palavra de Deus, em geral, quando o povo se afastava de Deus, estrangeiros traziam desolação à casa de Israel. Isaías 1:7. Assim, entendemos que os estrangeiros são bem-vindos, conquanto não prejudique nossa cultura e principalmente nossa adoração ao Deus verdadeiro. Nós mesmos somos peregrinos neste mundo, 1 Pedro 2:11, e devemos agir não com um extremo patriotismo, mas com discernimento para entender que em breve seremos cidadãos do reino de Deus. Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Nono ponto. Numa sociedade que tinha uma tradição religiosa conservadora, que achava que só se podia encontrar Deus no templo, Jesus viu a beleza de Deus em tudo quanto é canto. Disse mesmo que era importante buscar de coração, ou seja, ele retirou o poder do templo, retirou o poder dos líderes religiosos que queriam ser gerentes do sagrado. Ele democratizou e ampliou a experiência de Deus. A palavra conservadora é usada aqui de maneira pejorativa e anacrônica. Devemos entender a história do Messias a partir do relato bíblico e não através de filosofias sociais modernas. Poderíamos abordar essa questão em outro momento, porém, basta apenas dizer que Jesus foi zeloso das tradições de seus pais e um autêntico judeu, como está em Lucas 4, 16 a 18. Apenas divergia quando tradições humanas e falhas contrariavam princípios bíblicos e eternos. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a pai e nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus mesmo conservou, num sentido simplório da palavra, os ensinamentos de seus pais terrestres, realizou o trabalho de seu Pai Celestial e aprendeu e discutiu assuntos religiosos com os sacerdotes no templo. Lucas 2, 46 a 52. Jesus frequentava a sinagoga e ensinava ali de acordo com sua tradição religiosa e guardava o sábado, Lucas 4,16, ou seja, era um simples judeu conservador, nada de revolucionário ou subversivo. Décimo ponto, numa sociedade em que a tradição religiosa estava subordinada ao lucro, Jesus entrou no templo quebrando tudo e disse que aquilo ali não era lugar de comércio. Há uma diferença entre quebrar o templo e retirar pessoas que estavam profanando o templo. Ele não retirou os líderes religiosos do templo, nem mesmo retirou o poder desses líderes religiosos. Ele os reprovou, dizendo que a casa de Deus não era lugar de comércio e expulsou os comerciantes. Diz o texto: E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo, cegos, coxos e curou-os. Mateus 21, 12 a 14. 11º ponto. Numa sociedade em que alguns territórios valiam mais que outros, ou que pessoas valiam mais ou menos, dependendo de onde moravam, Jesus viveu na periferia e ficou na periferia até o fim. Isso também é verdade e não é monopólio do marxismo. Como já dissemos, o mestre se misturou com todos, independentemente da classe social,
Ricos e pobres, mulheres e homens, publicanos e pecadores, judeus e gentios, poderiam ser amigos do Salvador. Há mesmo um anseio de muitas pessoas envolvidas com política partidária nos dias de hoje em promover Jesus a líder político. Ele nunca se aliou a zelotes em seu tempo, nem aos saduceus, nem aos herodianos, classes religiosas com alguma influência política. A verdade é o oposto. Quando se referiu ao governo deste mundo, Jesus disse a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui." João 18, 36. Isso porque ele sabia muito bem que quem governa a terra é o próprio diabo. João 14, 30 e também 1 João 5, 19. É verdade que um dia o diabo será expulso e condenado, mas isso ocorrerá na implantação final do reino de Deus, que será verdadeiramente a pedra que esmagará os governos mundiais, representados pela imagem de Nabucodonosor no livro de Daniel. A iniciativa e o poder para que isso ocorra vem de Deus, não vem de nós. João 12, 31 e Daniel capítulo 2. Enquanto isso, Deus segura os ventos para que a história se cumpra e para nos levar para o céu. Apocalipse 7, verso 1. Numa ocasião bem específica descrita no livro de João capítulo 6, os discípulos e simpatizantes de Jesus ficaram maravilhados com seu poder. Ficaram atônitos porque estavam sendo alimentados de maneira miraculosa e decidiram proclamar em Jesus rei, mas ele recusou a nomeação. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. João 6,15. Ele não queria uma nomeação, não queria se candidatar a político, não brigou para ser parte do sinédrio, não quebrou as coisas, apenas falava, curava e ensinava as pessoas, e elas o seguiam. 12º ponto. Justamente por essas razões, ele não teve a chance de envelhecer. Jesus foi preso, torturado e assassinado pelo Estado, a pedido dos líderes religiosos em nome da ordem. Isso também é verdade e não é monopólio do marxismo. Ademais, vê-se claramente que todas as vezes em que a religião e o Estado se uniram, a história acabou mal. 13º ponto. Jesus morreu como imoral, escandaloso, desviado, rebelde, desordeiro, herege. É esse Jesus que tantas vezes parte da igreja, em nome da ordem, tenta esconder. Mas é esse o Jesus do Evangelho, revolucionário, subversivo. Não mesmo. Essas eram as mesmas acusações que faziam contra ele. E por isso mesmo seu julgamento foi injusto. Quando repetimos que Jesus era subversivo, rebelde e desordeiro, ecoamos a mesma voz das pessoas que o mataram naquela tarde de sexta-feira. Um dia, Jesus vai voltar, a injustiça cessará e seremos transformados. Até lá, devemos fazer o bem, ajudar as pessoas, apegando-nos sempre à sua palavra. Não devemos nos apegar a ideologias modernas, nem a distorções do caráter de Deus. Que vivamos em paz.